O ministro André Mendonça, agora há pouco, determinou que a Polícia Federal investigasse vazamento de informações dessa investigação do Master. É a apuração da analista Jussara Soares, que já está aqui com a gente. Conta os detalhes, Jussara, bem-vinda, boa noite. Oi, Juliana, boa noite para você e a todos. Juliana, essa é uma decisão de há pouco do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que acolheu um pedido da defesa do empresário Daniel Vorcaro e determinou, portanto, a abertura de um inquérito para apurar vazamentos de dados de Daniel Vorcaro. Ou seja, a Polícia Federal vai ter que apurar essas mensagens todas que foram vazadas, que têm sido compartilhadas e divulgadas pela imprensa. Juliana, nessa decisão, o ministro André Mendonça, ele diz na decisão dele que a gente tem aí para espelhar, Juliana, diz o seguinte, olha, a quebra do sigilo de dados relativos à pessoa investigada não autoriza o seu desvelamento. Bem ao contrário, enseja pela autoridade que recebeu a informação de acesso restrito a responsabilidade pela manutenção do sigilo. Isso porque, a toda evidência, a eventual quebra do sigilo não tornam públicas as informações acessadas, disse o ministro André Mendonça na sua decisão. E a gente lembra, Juliana, que só para trazer o contexto, quando ele acolhe a decisão, quando ele acolhe o pedido da defesa de Daniel Vorcaro, isso porque o conteúdo dos dados de Daniel Vorcaro, fruto da quebra de sigilo telemático de Daniel Vorcaro, foram compartilhados, todos esses dados foram compartilhados para a CPI do INSS. Quando esse material chegou na CPI do INSS, começou a ser compartilhado e, claro, divulgado pela imprensa, inclusive mensagens pessoais. E tudo isso é que foi questionado pela defesa do banqueiro. Nessa manifestação, nessa decisão do ministro André Mendonça, ele diz o seguinte ainda, que ele fala, né, que deve seguir a investigação, né? Ela deve seguir, mas precisa também proteger a atividade profissional do jornalista, ou seja, toda essa investigação deve ser em relação àquelas pessoas que tinham o dever de manter o sigilo, né? Então, ele diz o seguinte, que a apuração não pode atingir jornalistas nem violar o sigilo da fonte. Segundo André Mendonça, a investigação ela deve se concentrar, portanto, nos agentes que tinham acesso formal a esse material dos dados a Daniel Vorcaro, de Daniel Vorcaro e que poderiam ter permitido o vazamento dessas informações. Essa foi uma decisão de agora há pouco do ministro André Mendonça. Juliana, o contexto importante aqui também é que a CPMI do INSS teve acesso a esse material de Daniel Vorcaro, esse conteúdo de Daniel Vorcaro, a partir de uma decisão do ministro André Mendonça. Isso porque o antigo relator, Dias Toffoli, ele não tinha autorizado o compartilhamento dessas informações com a CPMI. Então, o ministro André Mendonça, na decisão dele, ele autoriza o compartilhamento dessa decisão com a CPMI, mas antes desses documentos, desses dados chegarem para a CPMI, ele determinou que a Polícia Federal ficasse responsável por esse conteúdo e fizesse a triagem deste material antes de enviar para a CPMI. Então, o ministro André Mendonça também lembra esses fatos na decisão dele de há pouco, lembrando que desde ontem, né, desde a quinta-feira, desde quarta-feira à noite, a gente tem acompanhado ali, já trazendo informações, detalhes dessas mensagens de Daniel Vorcaro, muita conversa dele com uma então namorada na ocasião, e que ajudava a gente a entender a dinâmica dele, inclusive com autoridades, a dinâmica dele também na tentativa, quando ele estava tentando vender o Banco Master para o BRB. Então, são essas mensagens agora que a gente teve acesso, mas também, junto com isso, vieram uma série de mensagens de cunho pessoal. Juliana.